Ô gente, e aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Ótima noite para vocês. Uma noite maravilhosa por aqui, uma chuva que Deus dá, né não, Rafa? Uma chuva gostosa. Esse aqui é o melhor advogado do Brasil, meu irmão, meu parceiro, meu companheiro, um dos grandes amigos. Amigo não, porque amigo é outra coisa, você é meu irmão, Rafael, meu parceiro. Aqui tá o Marvado, o Tarley, que além de ser um dos maiores advogados do Brasil, ainda é um cantor fora do normal. Aqui eu tô do lado de dois amigos que a vida me deu, né? E eu tô aqui para contar uma coisa para vocês, uma coisa interessante, uma passagem interessante da minha vida que eu não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu, né, Rafa? Tá. Exatamente. Né? Há muito tempo atrás eu tinha uma casa em Scarpas do Lago, aqui em Capitólio, uma cidade que eu amo muito e que eu construí uma história muito bacana. Um lugar em que eu vivi momentos maravilhosos, tive a oportunidade de divulgar, né, Scarpas para o Brasil e para o mundo inteiro, porque era um lugar que eu queria que as pessoas conhecessem. Quando eu fui para Scarpas, Rafa, né, modéstia à parte, pelo amor de Deus, não quero que me entenda como eu sou o cara, pelo amor de Deus, nada disso. Mas quando eu fui para Scarpas, até pessoas de Belo Horizonte, dessa região, não conheciam Scarpas, né? Scarpas era um lugar assim. Falava, gente, como não conhece, né, um lugar desse? Porque eu também não conhecia. Eu conheci Scarpas através de um amigo meu. E depois que eu vi aquilo ali, eu fiquei tão apaixonado, tão deslumbrado com aquilo, que eu quis morar lá. Ali não tem jeito de não apaixonar com lá, né? Aquilo ali é um paraíso, né? E foi um ambiente que eu vivi momentos maravilhosos da minha vida, né? Onde eu descansava minha cabeça de show, né? Naquela época eu fazia 30 shows por mês. E o pouquinho de tempo que eu tinha, eu ia para Scarpas. E aí, o tempo passou. E eu vendi a minha casa para umas pessoas. Essas pessoas se tornaram amigos meus, né? Frequentava a minha casa, ia na minha casa, viramos amigos, parceiros e estávamos sempre juntos. Eu tô contando essa história toda para vocês entenderem, tá? Eu coloquei o celular de lado, sei que às vezes vocês estão incomodados aí, mas é para que o Rafa e o Tarley apareçam aqui na tela, junto comigo. E aí eu vendi essa casa para essas pessoas e acabei me tornando amigo deles, né? Aí eles quiseram montar uma pousada onde era a minha casa, perguntaram se podiam usar o nome das minhas músicas nas suítes, né? Eu falei, claro que pode usar o meu nome, pode usar o que quiser. E essas pessoas durante um tempo frequentavam a minha casa, eu frequentava a casa deles também, eles iam para o show e eu mandava buscá-los, né? Porque eram pessoas, não eram velhos, né? Mas eram pessoas de uma idade mediana e eu falava, eu tinha o maior carinho com eles. E um tempo eles sumiram assim, não apareceram mais e um dia eu recebi uma notificação judicial na minha casa. E essa notificação me colocava como um criminoso, estelionatário. Falaram que eu tinha vendido uma casa com processos e que eles não sabiam. E eu fiquei assustado com aquilo. Porque, primeiro, que eu nunca na minha vida cometi nenhum tipo de crime, né? Nunca fui estelionatário na minha vida e jamais seria. Principalmente com pessoas que eram próximas a mim, que eu me tornei próximo. E independente disso, eu também não faria nada que pudesse desabonar o meu caráter, o caráter da minha família, né? Até porque uma coisa que eu sempre prezei muito foi pelo meu nome, pela minha integridade, né? Pela pessoa que eu sou, porque eu sou um artista, um cara que nasceu para fazer arte e vivo da minha música e para mim é importante viver da minha música
E nenhum outro dinheiro para mim é tão abençoado quanto o dinheiro da minha música, porque foi através dela que outras coisas apareceram. Mas se você compra um carro hoje de 50 mil reais, você vai buscar a procedência desse carro. Ainda mais uma casa que custava, na época, 5 milhões, 6 milhões de reais mais ou menos. Acho que o valor era esse, não me recordo totalmente. E todas as casas, né, Rafa, de marina, de Scarpas, todas as casas, ela tem uma inscrição, você pode explicar melhor, né? Sim, essas casas ali da região de Capitólio, elas têm um questionamento em relação a algumas áreas da construção. De meio ambiente. Que teriam sido construídas além dos limites estabelecidos por Furnas. Então, assim, são ações coletivas, ações de conhecimento público e notório, que toda casa ali tem alguma suposta irregularidade que é questionado por Furnas. Por questão ambiental, ou por Furnas entender que pertence a ela, né? Então isso é normal ali nas casas da região de Furnas, de Capitólio. E aí, né, Rafa, eu comprei essa casa com essa prescrição, eu já sabia, né? Eu comprei de um cara chamado Alessandro, que todo mundo conhecia como amigão, né? Cara, e de fato virou meu amigão. Filho do Zé Coco. Do Zé Coco, que é um dos caras que eu mais amo na minha vida, um homem íntegro, um senhor que já tem 90 anos de idade, um homem de uma integridade espetacular, um homem honesto, simples. Eu comprei essa casa deles, sabendo disso. Eles compraram a casa de outro sabendo disso. Esse outro comprou a casa de outro sabendo disso. Então não existe a possibilidade de você não saber, porque primeiro você tem que... existe documentação. Então quando você pega esses documentos, você vai fazer uma análise, você já sabe disso. Então beleza. Essas pessoas entraram com ação me chamando de estelionatário. Isso se tornou público. Gente, eu vivi um dos piores pesadelos que o ser humano pode viver na vida, de ser chamado de estelionatário em televisão, em redes sociais, em canais de fofoca, né? Não quero nem citar o nome desses malditos que fizeram isso, até porque até então era só uma acusação e não tinha nenhuma prova. E já me colocaram como culpado. Isso tem o quê? Uns 7 anos, 8 anos que eu venho vivendo esse pesadelo dia a dia. Isso me fez me tornar uma pessoa até um pouco amarga na época. Eu fiquei uma pessoa... Sabe quando você, espiritualmente, você fica mal? Eu fiquei mal. Eu fiquei mal. E aí passou-se os anos, aquela acusação tomando proporções maiores, e pessoas me acusando, né, Rafa? Porque era uma investigação, depois a investigação virou uma ação penal. Eu fui parar em delegacia de polícia, cara, para prestar depoimento. Cheguei na porta da delegacia, tinha 1000 repórteres lá. Eu nem sabia que ia ter isso. Parece que o delegado, na época que fez a acusação contra mim, chamou essas pessoas, disse para elas que eu estaria lá. E esse próprio delegado foi uma pessoa má comigo, sabe? E eu vivi, Rafa, pesadelos terríveis, sabe, Tarley? Você, mais do que ninguém, né? Presenciei uma grande parte. Porque o Tarley, além de meu advogado, ele trabalha comigo no dia a dia. Ele trabalha comigo, o Tarley é diretor dos nossos negócios aqui, ele que toma conta de tudo. O Rafa é meu advogado, é meu amigo, ele que toma conta de tudo que é meu. Porém, o nosso contato é muito técnico, né? A gente encontra para bater papo, tomar café e tudo. Mas o Tarley, a gente está no dia a dia, né? Verdade. Porque o Rafa é o maior advogado hoje do Brasil. Um cara, e não estou falando isso porque ele é meu amigo. Eu contratei o melhor advogado do Brasil e me tornei amigo dele. Eu não era amigo dele e ele virou o maior advogado do Brasil. Ele é porque ele é mesmo. Esse cara, junto com o pai dele, doutor Donizete, uma lenda da advocacia de Minas Gerais. E aí, vivemos esse pesadelo. E quando eu vi que
eu não tinha mais jeito, assim, que a coisa tinha tomado uma proporção inimaginável perto do que eu queria. Eu falei assim, Rafa, aí foi quando eu conheci o Rafael, e o Rafael falou, não, Eduardo, eu tô com você nisso. E eu contei toda a história para ele, porque eu queria que o Rafa soubesse da minha verdade. E eu falei para ele, Rafa, eu vou te contar toda a verdade da forma que é. E não aquilo que eu estou defendendo, eu me defendendo como pessoa. Eu quero que você saiba como eu agi. E assim foi. E esse processo foi tomando proporções, e acusações, e estelionato, e não sei o que, e a coisa foi tomando, e o Rafael me acalmando. Calma, meu amigo, porque o Rafa, além do meu advogado, como eu disse, ele é meu amigo. Então, assim, ele tinha duas preocupações, uma em me defender judicialmente, a outra em me acalmar. Né? Exatamente. Né, Tarley? Nossa, toma. E assim, eu sou uma pessoa que enxugo antes de tomar banho, muito ocioso, né? E graças a Deus, eu fui orando a Deus para que Ele pudesse mostrar a verdade, porque a minha verdade era uma verdade que estava com Deus, né? Eu não estou falando que eu sou um ser humano perfeito, eu posso até errar, mas eu jamais vou errar intencionalmente. E aí, o tempo foi passando, e uma briga aqui, uma confusão ali, vamos lá, o Rafa aí, a Tarley, aquela coisa toda, o doutor Donizete, que eu queria que estivesse aqui com a gente, porque esse aqui é bom, mas o pai dele é que é o malvado. Bem melhor. Outro nível. Mas, o Donizete, ele tem dois dons. Um como advogado e o outro em fazer filho melhor do que ele. E aí, hoje, 30 de janeiro de 2025, para a honra e glória de Deus, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua, Hamashia, o eterno Pai. Amém. Nós fomos... Conta a história, Rafa. Hoje teve o julgamento dessa ação criminal em sede de tribunal. A gente conseguiu a absolvição já em primeira instância. O juiz já havia sentenciado de que não houve a prática de estelionato, não houve cometimento de crime. E o Ministério Público, né, junto com os assistentes lá, o advogado entre as vítimas, eles acabaram recorrendo, não conformando com essa sentença que absolveu o Eduardo. E isso foi parar no Tribunal de Justiça. E o julgamento no Tribunal de Justiça aconteceu hoje, né? E o tribunal confirmou aquela sentença, inclusive tecendo considerações no sentido de que não houve dolo, que os desembargadores não enxergaram a prática de qualquer infração criminal, a prática de estelionato por parte do Eduardo. Então hoje a gente põe um ponto final nisso. A gente encerra esse ciclo, graças a Deus, saindo aí muito vitorioso depois dessa história. Graças a Deus. E por que nós resolvemos entrar aqui para falar disso? Primeiro que eu queria agradecer o Rafa e o Tarley publicamente, né? Agradecer primeiro a Deus acima de tudo, porque Deus e Cristo são os advogados de todos os advogados, são eles que nos defendem e eles sabem daquilo que somos. E eu queria agradecer esses dois aqui publicamente por tudo que representaram para mim, porque eu sei que as pessoas que divulgaram que eu era um criminoso, estelionatário, não vão divulgar que eu sou um cara inocente. Não vão pegar uma notícia e falar, olha, o Eduardo foi absolvido, o Eduardo não é um criminoso, ele foi absolvido por unanimidade. Unanimidade, adesão unanimidade. E com um detalhe maior, Eduardo, que a gente não pode esquecer. De acordo com os desembargadores, ele não vê nenhuma possibilidade de algum dia você ter cometido dolosamente ou de qualquer outra maneira o crime de estelionato. Amém. Não existiu estelionato. Graças a Deus. E aí, eu vim aqui para poder falar isso para vocês, porque hoje para mim é uma data muito importante. É um dia muito importante, porque tem muitos anos que eu vivo
Essa angústia. essa angústia. Eu durmo e acordo pensando nisso. Eu sou um homem profissional dentro do meu trabalho, sou um cara que gosto e amo a minha família e gosto de estar com eles de alma leve. E muitas vezes eu estou com a minha esposa, eu estou com a minha cabeça em outro lugar, pensando nisso. Ela pergunta o que você tem. Às vezes eu não quero nem falar sobre isso, porque falar sobre isso me deixa mal. Porque foi uma coisa que me levou para um caminho que eu jamais imaginei estar. Eu quase tive uma depressão por causa dessas pessoas. Essas pessoas quase me deixaram doentes. Sabe, chegou uma certa hora de eu não acreditar no ser humano mais. E aí, mas Deus mostra a gente que existem pessoas boas e pessoas maravilhosas, pessoas de Deus que estão entre nós e que são enviadas pelo próprio Deus para nos defender, para estar com a gente. E hoje, 30 de janeiro de 2025, eu venho aqui noticiar para vocês, junto com o Tarley, junto com o Rafa, que eu sou um homem inocente das coisas que essas pessoas me acusaram. E eu vim também porque eu sei que as pessoas, os canais de fofoca, as televisões, jornalismo, muitos deles não vão tomar a Deus, né? Tomar a Deus que eles tenham a hombridade, a caridade, né? Se podemos chamar assim. A humanidade. A humanidade de falar, olha, eu vim aqui um dia e falei com o Eduardo Costa, era um cara estelionatário. Eu voltei aqui para dizer que ele é um homem inocente, que ele não fez nada por ninguém. Exatamente. Porque assim, eu passei momentos muito difíceis com relação a isso. Eu queria estar aqui agora falando de música para vocês, trazendo música, né? Falando, claro que eu vou falar de música, eu não vivo um homem triste, né? Graças a Deus, com o tempo eu até me acostumei com isso, né? Porque o tempo vai passando, você acaba assim, né? Assim, chegou a certa hora que vou pôr na mão de Deus e deixa Deus agir com relação a isso, porque eu não tenho mais força. E foi isso que eu fiz. Eu coloquei na mão de Deus e fui para o jejum, para a oração, e acreditava sempre no que o Rafa me falava. O Rafa é um homem sério, um homem íntegro, casado com uma mulher que é praticamente da minha família, que eu não sabia. Durante os nossos papos, as nossas conversas, que era da mesma cidade que eu, lá de Abricampo, descobrimos que somos primos distantes, mas somos. E o Tarley é um cara que eu tenho um amor, uma amizade muito grande, porque encontramos num momento também difícil, em outra situação, inclusive essa desse processo. E Deus, maravilhoso, maravilhoso Deus, o Eterno, aquele que deu seu próprio Filho, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, pelos nossos pecados, nos deu um livramento tremendo nos dias de hoje. E eu quero aqui, Rafa, quero aqui, Tarley, agradecer vocês publicamente por acreditarem em mim. Porque no momento em que nós conversamos, eu sentei com vocês e eu falei assim, Rafa, eu quero te contar uma verdade minha. Se existir erro, eu errei. Se eu cometi algum tipo de erro quando eu fui fazer esse negócio, eu não quero que você me defenda. Eu quero te explicar tudo conforme eu fiz. Porque todo mundo, se a pessoa for comprar um carro de 20 mil reais, você vai querer saber a procedência do carro. Se esse carro tem multa, se ele tem dívida, de quem que ele foi, se ele passou por uma oficina, se ele foi bem revisado, se ele foi na autorizada. Independente de valor daquilo que a gente vai comprar, a gente quer saber a procedência. Agora você imagina uma pessoa que está comprando uma casa, uma residência, uma casa de alguns milhões. Como a pessoa não vai ter informação disso, né, Rafa? Verificar, né? Ainda mais um casal, né? A gente não cita o nome. E não vamos citar. Não vamos citar, nós temos respeito pelas pessoas. Ainda mais um casal que desde o princípio da negociação, né, Tarley? Até antes, esteve acompanhado por profissional de confiança deles, que tem imobiliária ali na região, é formado em direito, uma pessoa extremamente qualificada. Inclusive, essa pessoa que foi contratada por eles foi quem redigiu a minuta do contrato que vocês celebraram. Exatamente. Como é que não sabia?
Exatamente. Isso ficou tudo muito provado na justiça, né? Para afastar essa acusação leviana e injusta. E a justiça foi entregue, né? Deus iluminou também os julgadores lá no tribunal para que pudessem estudar o seu caso, né? Conseguir entregar, devolver a justiça e te devolver a paz para o seu coração, que há muito tempo você vem sofrendo com isso. Sofrendo, né, Rafa? Assim, foi, né, Rafa? Sabe um detalhe, Eduardo, que é muito importante? Até hoje nós conversamos muito, eu e o Dr. Rafael, antes da audiência e tal. É muito importante os julgadores entenderem o que é a mente de um criminoso. O que é um estelionato? O que gera um estelionato? O estelionato você busca tirar proveito econômico das pessoas, sem dar nada em troca. Você pagou tudo. Você deu carro, casa para comprar lá, você deu dinheiro. Estelionatário não faz isso. É um estelionatário que só teve prejuízo, né? Que só teve prejuízo. Inclusive, moral. É, claro. Moral, psicológico, espiritual. Moral. Né? Quantas noites nós passamos, você sem dormir, preocupado, você me ligava, às vezes de madrugada, Tarley, que o trem tá me matando, Tarley, que tá me matando. Eu pegava o telefone muitas vezes, eu ligava pro Tarley, que o Tarley ele acorda muito cedo, 4 horas da manhã ele tá acordado. Verdade. Então assim, eu mandava mensagem pro Tarley, cara, não tô conseguindo dormir, eu tô mal, assim. E eu vivi momentos terríveis. E por isso eu vim aqui, né? Eu quis vir aqui, porque eu sei, né? Que de repente as pessoas que me acusaram, né? Que divulgaram que eu era um criminoso. Porque as pessoas que divulgaram, não existia um veredito. Então já estava errado. Eu estava sendo acusado. Se eles tivessem falado isso, de repente eu nem teria ficado tão mal. O Eduardo está sendo acusado de estelionato, que já seria grave para mim. Mas as pessoas, inclusive um repórter da Record, de Belo Horizonte, um jornalista da Record de Belo Horizonte, ele é de Belo Horizonte, eu não sei o nome dele, não sei mesmo, não é porque eu não quero falar o nome não, porque esse eu queria falar o nome, se eu soubesse. Esse cara falou que acreditava que eu era um criminoso, ele disse isso, e eu vi isso, eu vi, porque a Thaís que trabalha comigo, ela me mostrou esse vídeo, e esse foi a coisa que mais me deixou assim mal, porque ele falou assim, eu tenho certeza que o Eduardo Costa é um estelionatário, eu tenho certeza que o Eduardo Costa cometeu um crime, e eu tenho certeza que o Eduardo Costa vai para cadeia. E de fato eu fui parar na delegacia, cheguei lá, fiquei mais de 3 horas prestando um depoimento para um delegado. Eu amo a polícia civil, eu amo a polícia militar. Eu falo que se eu não fosse cantor, eu queria ser polícia. Porque né, as minhas posturas, né, de polícia, eu gosto da polícia, eu amo a polícia. E da minha vida inteira convivendo com policiais, porque eu convivo com policial todo dia, porque eu tenho um monte de ex-policiais que trabalham comigo. Esse delegado foi a pior pessoa que eu conheci, foi a única pessoa da polícia que eu não respeito, esse delegado. Esse delegado, ele é um mau caráter. Ele foi um cara que me chamou, e para mim esse delegado, ele é pior do que um bandido. Ele me chamou, e foi ele, no processo, ele quase que me colocou como criminoso. Entende? E foi ele que ligou para aquele tanto de repórter. Ele quis aparecer mais do que ele. Estava lá dando entrevista. E não tinha como. Ele me parou. Na hora que eu estava saindo, tinha um portão. Ele para nesse portão, ficou ele no portão, não tinha como eu sair. E aquele tanto de repórter tinha que ficar atrás dele, escutando ele falar. Esse delegado para mim, ele é um mau caráter. Esse cara e esses dois foram as 3 pessoas que me deixou assim, um sentimento que eu nunca tive na minha vida, que é um sentimento de guardar uma mágoa de alguém. Eu nunca guardei na minha vida uma mágoa de ninguém. Mas essas 3 pessoas, esse delegado, esse senhor e essa senhora que me fizeram ir até aqui, vir até aqui, junto com vocês, foram as pessoas que mais me deixaram mal na minha vida. Eu não desejo mal para essas pessoas, eu torço para que eles conheçam Deus. Eu torço para que Deus possa habitar a vida deles, e não torço para que eles paguem, porque o preço de Deus não é o mesmo preço nosso, né? Porque o preço de Deus é o afastamento.
E o afastamento de Deus é trágico, né? Então, assim, eu não desejo isso para eles. Mas essas 3 pessoas foram 3 pessoas que eu, como diz um ditado que eu mesmo falo, né? Se eles estiverem pegando fogo e eu tiver um balde d'água, eu bebo a água, né? Mas eu não quero aqui falar mal de ninguém, eu quero agradecer a Deus pela vida deles, porque se não fosse através deles eu não tinha conhecido esse cara e não tinha virado amizade. Então a Deus sabe de tudo, Faz tudo, né? E tem uns planos maiores. Planos Às vezes maiores. a gente não entende, né? Na hora. Exatamente. Eu não tinha conhecido o Tarley, Verdade. né? E eu tenho 2 irmãos aqui do meu lado, não são amigos meus, são irmãos que ao longo do tempo, com a convivência, nós nos tornamos irmãos, nos tornamos parceiros. E eu quero aqui agradecer a oração de vocês. Muitas pessoas aí acreditam em mim, acreditaram em mim, porque hoje não é mais a questão de acreditar ou não, a justiça foi feita. A justiça provou. Provou. Já bateu o martelo em relação a isso. Né? E não tem mais como recorrer, né? Graças, né? A gente tem que aguardar o trânsito em julgado. Ainda pode, mas é muito difícil. Difícil. E ali é difícil recorrer porque você tem que trabalhar com matéria de fato, né? E isso já foi tudo apreciado. Graças a Deus. Lá em Brasília, o STJ não analisa questão fática. Então o assunto está encerrado. Graças a Deus, graças a Deus. Então, eu quis muito vir aqui, porque eu queria agradecer esse cara publicamente. E queria agradecer esse cara publicamente. E queria agradecer vocês que estão do outro lado, porque aí tem pessoas que acreditam em mim, que acreditam no ser humano que eu sou, e que eu vi, Rafa, muitos haters, né? Eu não sei como é que chama, é hater, né? Entrava nas matérias, cara, nos comentários. Eu não entrava, né? Mas pessoas que trabalham comigo mandavam, cara, eu não acreditava, horrores. Mas no meio de tudo isso, existiam pessoas, a maioria delas, existiam pessoas que acreditavam em mim, na minha inocência, no homem que eu sou, né? Eu sou um cara que falei muitas vezes pelos cotovelos, né? E hoje também eu mudei. Depois que eu casei, eu me tornei uma pessoa muito diferente da pessoa que eu era, né, Rafa? Hoje eu sou um cara que eu vivo para minha família. Eu sou um homem que não me envolvo em política, em coisas que podem causar discussão, porque também eu não entendo a política como um lado só tem razão, o outro não tem. Eu tenho uma visão hoje muito mais ampla e eu acho que a gente não pode se intrometer em coisa pública e achar que a nossa opinião ela é a maioral e que a opinião dos outros não tem valor. Eu não enxergo mais dessa forma. Eu acho que a gente tem sim que olhar o lado das pessoas, aonde pessoas de um lado acertaram, aonde pessoas desse lado acertaram, porque nós não podemos ficar aí comprando briga e achar que política é um jogo de futebol onde existe torcida. Não, política é uma escolha daquele momento. Eu posso errar como candidato, mas foi a escolha do momento. Depois eu posso me arrepender, ou não, né? Mas são coisas que eu fiz da minha vida que eu me arrependo, mas valeu a experiência, né? Então, graças a Deus aqui estamos, com esse processo, graças a Deus, praticamente por encerrado. E eu quero mais uma vez agradecer você e agradecer vocês que acreditam em mim. Tá, Rafa? Maravilha, meu irmão. Muito obrigado. Que a paz esteja com você. Te amo. Te amo também, meu irmão. Que a paz esteja com você. Amém. E vocês, muito obrigado por tudo, né? Desculpa entrar aqui de uma hora para outra falar disso. Eu vou entrar amanhã aqui para falar com vocês. Eu vou trazer o violão e vou cantar 30 músicas para vocês. Hoje eu vim só para mostrar para vocês, para falar disso, que eu não sou criminoso. Que eu não sou um criminoso e que nunca fui e não dei prejuízo em ninguém. Eu fui um colecionador de armas, né? Eu sempre fui CAC, né, Tarley? Exatamente. Você também, acho que você também era. Não. Você não era. Nós éramos CAC, né? Eu, né? Perdi o meu CAC por causa de um processo. Exatamente. Mas graças a Deus, né? Fomos inocentados e eu quero agradecer aqui a vocês, em primeiro lugar a Deus, o Eterno Pai, a Cristo e a vocês pelas orações. E a você mais uma vez, quero mandar um beijo à Ana Paula,
a esposa do Rafa, ele não separa dela porque ele tem tanto medo, porque ela sim é uma boa advogada. Ela é. E se, e se ela executar ele pega até esse terno que eu tenho ele aqui. Mas ele não vai nem saber que ele vai matar ele, porque ele tem a Júlia e tem a Sofia. A Júlia e a Sofia. E quem manda lá não é nem a Ana Paula. Quem manda lá é a Júlia e Sofia. Certeza. Então eu quero aqui agradecer vocês. Muito obrigado, que a paz esteja com vocês. Muito obrigado. Amanhã eu venho aqui para tocar umas músicas para vocês, porque essa noite eu não dormi. Eu fiquei a noite inteira tenso por causa desse julgamento hoje. Acordei, tempo de nervoso e agora estamos aqui mais aliviados. Muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe vocês. Quero agradecer a todo mundo, todo mundo pela oportunidade. E graças a Deus por tudo. Um beijo, uma ótima noite. Eu amo vocês. Amo vocês.